Sucesso ou felicidade? Será que nós temos que realmente escolher entre um e outro? Eu me chamo João Otávio e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito desse dilema. Será que o sucesso impede a felicidade ou será que a felicidade depende do sucesso? Um dos erros que nós podemos cometer na busca pelo sucesso é entender que a felicidade depende da realização da sua conquista. E bom, esse vídeo não é nem um pouco o intuito dele em buscar desincentivar a pessoa que ela tenha realmente sucesso, que ela busque um caminho, que ela busque sonhar ou completar os seus objetivos. Na verdade, é o contrário disso. Entender a diferença de conceitos entre felicidade e sucesso é um passo importante para a sua vida, seja ela profissional ou pessoal. Se você tem dificuldade em compreender a diferença entre esses conceitos, entre felicidade e sucesso, pode ser que você acabe caindo no mesmo erro que muitas outras pessoas caem e acabam se tornando infelizes durante toda a sua vida. Desde criança nós somos direcionados a buscar o sucesso e isso não é uma coisa negativa. Muito pelo contrário, sucesso é sempre positivo você traçar metas, objetivos e tentar alcançá-las. Quem é que nunca desde criança escutou aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Bom, isso já coloca uma pressão em cima de nós para buscarmos aquilo que nós sonhamos, né? Você sonha em ser bombeiro, então as suas realizações têm que ser nesse sentido. Você se torna uma pessoa bem-sucedida a partir medindo as suas realizações em sentido com o seu sonho. Se você sonha em ser bombeiro, então você será uma pessoa bem-sucedida sendo bombeiro. E tudo bem, até aqui a questão de ser bem-sucedido está muito bem claro. O problema é que às vezes nós atrelamos a questão da felicidade ao sucesso. Então a pessoa acaba direcionando que ser bem-sucedida é o mesmo que ser feliz. E ela só se tornará feliz quando se tornar bem-sucedida. Vamos colocar um exemplo mais específico que deixa um pouco mais clara essa ideia. Imagina que a ideia de sucesso de uma pessoa seja a estabilidade financeira, seja ficar rico, por exemplo. O problema é que não existe problema nenhum nessa meta. O problema é que nós acabamos traçando e colocando a nossa felicidade a depender da realização do nosso sucesso. Então a pessoa, no começo, ela entende que, olha, beleza, eu vou ser feliz quando eu alcançar o sucesso, quando eu alcançar a estabilidade financeira. O problema é que a felicidade não existe no futuro. E você colocar um conceito como a felicidade a depender de uma realização, você se torna infeliz antes do processo, durante o processo e mesmo depois, quando você chega na estabilização financeira, você se torna também infeliz. Porque a felicidade não existe no futuro, a felicidade não existe na realização de algo, a felicidade está no agora, a felicidade está no seu eu de agora. A gente pode perceber que isso se torna um problema, porque muitas vezes o sucesso ele é validado a partir de olhares externos, a partir de olhares de outras pessoas, enquanto que a felicidade depende unicamente de uma pessoa, de você. A sua felicidade depende unicamente de você, não depende de olhares externos e sim de você. Então, quando você atrela uma coisa interna a depender de relações externas, a felicidade é o único resultado possível. Pode entrar num debate sobre o que seria felicidade, começando do ponto de vista aristotélico. Aristóteles nos diz que a felicidade é justa medida das virtudes. A eudaimonia, ou seja, viver no meio termo das virtudes. Uma vida virtuosa e valorosa é realmente a vida feliz, segundo Aristóteles. Você percebe como esses conceitos são diferentes do sucesso, por exemplo, que nós colocamos no exemplo da estabilidade financeira. Não é demonizando ou dizendo que a ideia de sucesso está errada, mas sim que atrelar isso à felicidade é um erro e pode te deixar infeliz durante o processo. E muitas vezes o que acontece é que quando você chega na estabilidade financeira, você percebe que não chegou na felicidade. E o que muitas pessoas acabam ocorrendo novamente o segundo erro, que é falar, nossa, então não era isso que eu precisava para ser feliz. E miram em outro objetivo. Não, a felicidade agora está em fazer aquilo, a felicidade agora está em fazer isso. E o problema é que elas não estão mirando na forma certa, elas estão apenas modificando a mira, continuando no mesmo erro. A questão que você tem que mudar é a sua visão sobre o que é felicidade. E a felicidade não depende de nada externo. Aqui entra um pouco da visão estoica do assunto, que pode colaborar muito para a gente entender um pouco mais o que é a felicidade e a sua diferença com o sucesso. Os estoicos dizem que a felicidade não depende de nada externo a nós. A felicidade depende unicamente de nós mesmos. Uma outra forma da gente perceber essa diferença é entender que a felicidade é uma escolha. Você escolhe ser bem-sucedido ou não? Você pode dizer que escolhe levantar todos os dias, trabalhar, estudar. Tudo bem, você escolhe os meios para chegar a ser bem-sucedido. Mas o sucesso não é realmente uma escolha. Ele depende de você fazer outras coisas, depende de diversos fatores. A felicidade não, ela é uma escolha. Você não escolhe ser rico, você escolhe tentar trabalhar para chegar, e pode ser que você não chegue por diversos outros fatores. Mas você tem, independente da situação que você está, a seguinte escolha: ser feliz ou não. Isso deixa bem claro o que é a diferença entre felicidade e sucesso. E o problema que nós temos ao colocar a nossa felicidade a depender da realização do sucesso, a depender da realização de metas e objetivos. Novamente, não estou dizendo que
de estabelecer metas e objetivos, seria um problema. Isso é muito valoroso, isso é muito digno, isso é necessário. O problema é atrelarmos o conceito de felicidade ao conceito de sucesso, ao conceito de realização de metas. Você percebe que existe uma infelicidade em todo o processo? Não existe felicidade no futuro. Quando você fala, eu serei feliz quando? É o maior erro que você pode cometer. E às vezes você faz isso inconscientemente. Você fala, putz, não vejo a hora de eu ter isso, não vejo a hora de eu ter aquilo. Você acaba, tudo bem, você precisa desejar. A ambição é uma coisa importante na nossa vida. O problema é quando você coloca a felicidade sua atual a depender de uma coisa externa a si mesmo. A depender de comprar uma casa, a depender de ter dinheiro, a depender de infinitos fatores. Qualquer fator externo é um erro, é um caminho direto para a infelicidade. A felicidade, ela tem que estar aqui e agora. A felicidade tem que estar aqui nesse momento em que eu estou gravando o vídeo. Não no momento em que eu vou editar, não no momento em que publicar o vídeo, não quando esse vídeo tiver tantas visualizações, não quando esse vídeo tiver isso, não quando meu canal tiver aquilo. Não, a felicidade tem que estar aqui agora no que eu estou gravando esse vídeo. Então a felicidade tem que estar aí agora, em você assistindo esse vídeo, não no que você idealiza no futuro. Não existe felicidade no futuro, a felicidade tem que estar com o seu eu do presente. Ou ela não existe agora, ou ela não existirá também no futuro. Então você ficará infeliz ao atrelar o conceito a sua ideia de felicidade a uma realização, ao sucesso. Você ficará infeliz antes do processo, durante o processo, porque você sempre vai estar colocando uma justificativa para aquilo. Ah, mas tudo bem, quando eu chegar lá vai ser diferente. Quando eu chegar lá eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquilo, aí vai ser diferente, aí as coisas vão mudar. E o problema é que quando você chega lá, você pode acabar cometendo o mesmo erro em mudar a mira. Parece que não era aquilo que eu queria para ser feliz. Parece que não era aquilo que dependia. Acho que é outra coisa. E você cai novamente no mesmo erro. O problema é entender que a felicidade depende de você. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se te ajudou de alguma forma, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal. Estou começando a gravar aqui agora, então se eu tiver cometido algum erro, eu peço desculpa para vocês. E, pessoal, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo seja útil de alguma forma. Valeu, até a próxima.